Boa tarde, bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast. Eu sou a Laura, aluna do 6º período de Psicologia. Estou aqui junto com a minha parceira, a Ana Luísa. Boa tarde. Juntamente com a nossa convidada, a psicóloga Meline Moraes. Boa tarde. Boa tarde, meninas. E juntas estaremos trazendo para vocês um assunto muito importante, que é a violência psicológica e o abuso moral no trabalho. Olá, Meline. Tudo bem com você? Tudo bem, eu quero agradecer vocês por esse momento, essa troca. Fico muito feliz em poder ajudar. Obrigada, nós que agradecemos. Meline, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. Então, meu nome é Meline Moraes, eu sou psicóloga formada pela UFO. Depois da graduação, eu fiz uma pós-graduação na área empresarial, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com empresas e achei que era essencial conhecer a área organizacional um pouquinho mais através de um outro olhar na administração. Depois eu fiz um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente eu trabalho como consultora de RH e mentora. Iniciando nosso tema, qual a diferença entre violência psicológica e abuso moral no trabalho? A violência psicológica, em si, ela é um tipo de agressão que, ao invés de atingir o corpo da pessoa, ela deixa marcas na sua psique. É um dano psíquico e emocional, ferindo então ali o equilíbrio afetivo dessa pessoa. E embora ela não deixe marcas visíveis, tanto quanto a outra violência, ela deixa marcas profundas. Nós temos que olhar para isso com muito cuidado. Essa pessoa fica assim traumatizada. No trabalho, o que muda? É o nome. Quando a gente leva essa violência psicológica para o ambiente de trabalho, tem um nome específico que é o assédio moral. O que compõe, Então, o assédio moral também no ambiente de trabalho são ameaças, humilhações, a pessoa pode sofrer manipulação, chantagem, isolamento. Então, tudo isso a gente considera o assédio moral dentro do ambiente do trabalho. E puxando um pouco esse gancho, como nós podemos identificar a violência psicológica e o abuso moral no trabalho? Como que ela acontece, Como que a gente identifica? Ela pode ser uma violência verbal, normalmente, o gestor, alguma pessoa que trata aquela com xingamentos, palavras ofensivas. Uma outra forma mais discreta, de violência é a indiferença. Então, eu falo que todo mundo forma e vai trabalhar e todo mundo tem um desejo, um sonho de fazer a diferença, quer crescer no trabalho. Então, essa indiferença ali dentro do local de trabalho é uma forma também da pessoa se sentir com todos os impactos que aquilo traz, porque mais do que ter um ódio declarado, alguém que não gosta ali de mim, eu tenho alguém que me trata com indiferença e que não me dá um espaço, não me deixa ser visto. E ser visto, ter um lugar, o pertencer, ele é muito importante para o ser humano. Outras formas são a discriminação, que é uma forma de violência verbal mais focada em gênero, cor, religião, opção sexual, e essa acaba que é mais fácil de identificar, Infelizmente, esses grupos acabam passando por piadinhas, acaba acontecendo ali algumas situações que, quando ela é frequente e gera naquela pessoa, toda essa sensação de mal-estar, é considerado também uma forma de assédio moral. A pessoa pode ser perseguida dentro da empresa, que tudo é com ela, o famoso bullying que hoje a gente fala, a gente fala muito do bullying na escola. Se ele acontecer no ambiente ali de trabalho, ele é uma forma de violência psicológica no trabalho. A chantagem, aquela pessoa que trabalha sobre uma ameaça, se você fizer isso, vou te mandar embora, se você fizer aquilo, você não vai ser promovido, se você não fizer o que eu quero, eu nunca vou te dar uma chance de crescimento. Então, todos esses comportamentos no ambiente de trabalho são considerados violência psicológica e, como consequência disso, traz aí todas as questões do assédio moral. E isso pode acontecer de forma mais sutil? Sim, as formas sutis de acontecer são, por exemplo, sobrecarga de trabalho, atividades incompatíveis, seja porque existe uma exigência muito alta, prazos inatingíveis, que você quer que aquela pessoa fique abalada, não se sinta capaz de fazer, e você está afetando ali o trabalho e a qualidade de vida dela de forma real.
seja por estar sendo trazido para o Brasil agora um tema novo, acho que é bacana a gente colocar aqui, né, para os estudantes pesquisarem, o sentido oposto, quando a gente não dá atividades compatíveis, mas no sentido de deixar a pessoa subutilizada. Então a pessoa está numa equipe, todo mundo pega um projeto legal, participa, ela é ativa, mas aquele colaborador que o gestor por algum motivo, né, implicou, não gosta, enfim, está ali tratando diferente, ele coloca aquela pessoa subutilizada, e isso também é uma forma sutil de assédio moral. Negar folgas, omitir informações, então você não dá para a pessoa tudo que ela precisa para ela executar o trabalho dela, né? A gente fala que é o suporte organizacional, um termo da psicologia organizacional, então você não dá o suporte necessário, você não dá a informação, então tudo isso são maneiras sutis de você estar praticando isso também. Diante dessa violência psicológica e do abuso moral, como se pode agir? Eu vejo que é muito importante o psicólogo organizacional, primeiro, atuar em prevenção. Né? Então, assim, como prevenir isso dentro da empresa? É você estar atento à cultura organizacional daquele lugar. Aline, como assim? Né? Vamos tentar exemplificar. A cultura, primeiro, ela vem dizer para aquele lugar missão, visão, valores, o que eu acredito, o que eu pratico. Então, se eu estou dentro de uma empresa, eu tenho que ter um olhar de cultura de qualidade de vida, de cooperação, de trabalho em equipe, de valorização das pessoas. E se eu percebo em algum momento que isso não está acontecendo, eu tenho que utilizar da minha função, né, daquilo que eu tenho ali como escopo de trabalho, para levar aquilo à alta administração da empresa, que de fato vai agir. Mas é da nossa função identificar, e identificando, levar à punição ou mesmo mostrar que a empresa não aceita aquilo na cultura. Quer ver exemplos assim que são práticos? A maioria das empresas, né, que são um pouquinho maiores, na verdade não tem a ver com porte, a organização não tem, mas frequentemente empresas um pouco maiores têm processos mais estruturados. É comum essa empresa ter uma integração, por exemplo. Então, quando você chega nessa empresa, você vai receber ali um kit de integração, um manual do colaborador, um código de ética. E esses documentos, eles têm que ser explícitos, desde o que está escrito lá naquele primeiro contato, que ele não tolera, que ele não aceita nenhum tipo de violência, né? Então, isso vai estar explícito ali. Então, a pessoa já chega sabendo que naquela cultura, se ela fizer esse tipo de comportamento, ela pode ser punida. E mais do que isso, quando eu tenho como psicólogo organizacional, como RH, nessa função, quando eu deixo isso claro, seja por um material, seja porque as pessoas percebam ali os comportamentos, se alguém sofre essa violência, ela sabe que ela tem um espaço de abertura. Então, essa pessoa procurar o RH, procurar o psicólogo organizacional para falar, se torna mais fácil do que quando ela chega num lugar que não tem nada disso, ela simplesmente começa, hoje, amanhã ela é colocada ali na atividade dela e não existe ninguém fortalecendo essa cultura. Tá? Então, ter essa cultura, ter essas normas, colocar isso no papel, ser apoiado pela alta gestão da empresa nesse sentido, é muito importante. Outra questão é ter treinamentos periódicos, né? Eu já trabalhei em empresas muito grandes e, assim, de tempos em tempos a gente tinha que fazer uma reciclagem de algumas questões e isso estava ali dentro do Código de Ética e Conduta a ser revisado. Então, a gente fala de anticorrupção, de N coisas, e eu acho que como psicólogo organizacional, se você hoje está num lugar que não tem isso, você tem que chamar lá a diretoria e falar, vamos colocar aqui também? Porque isso é muito importante e nós precisamos declarar, tá? A empresa, gente, ela é a principal interessada que não tenha isso lá dentro. Por quê? A imagem da empresa não tem preço. Eu falo muito isso, né? É uma coisa que se vocês já me viram falar, vocês podem estar me vendo falar pela segunda vez. Porque leva-se um tempo para construir uma empresa e uma imagem. Você não quer que aquilo caia por terra porque ali dentro tem alguém ou alguma situação gerando um comportamento que vai fazer com que essa imagem seja abalada. E além disso, né, a gente já falou de clima anteriormente, se a pessoa está num clima ruim, que tem bullying, que as pessoas fazem piadinha pela minha escolha sexual, pela minha religião ou o que quer que seja, e o meu clima é ruim, o que vai acontecer com a minha produtividade? Vai despencar. E nenhum empresário, nenhuma empresa quer isso. Né? Na pior das hipóteses, se ele estiver tendo um olhar estritamente capitalista,
ele também não quer isso, né? E a gente sabe que não é só isso que move as empresas, existem propósitos, né? Tem a questão das pessoas, mas mesmo olhando friamente, ninguém quer um local onde as pessoas não se sintam acolhidas, onde elas não queiram estar e aonde elas não vão conseguir fazer um bom trabalho. Tá, então a gente tem que olhar a questão da cultura e tem que ficar mostrando, né, se for o caso ali para a alta administração da empresa e para todo mundo que chega, que não tem espaço para isso ali. E se acontecer, a gente tem que tratar. Meline, pensando nisso, quais as principais consequências desse tipo de violência no âmbito de trabalho? Bom, como consequência, o que acontece de modo geral, né? A pessoa que sofre esse tipo de violência, ela tem uma baixa autoestima. O que acontece? Ela começa a sentir que ela não é capaz, ela começa a duvidar da capacidade dela, né? Por que isso está acontecendo comigo? Então, uma das principais questões que acontece é a baixa autoestima. Depois, a frequência desse comportamento e desse sentimento pode levar essa pessoa a ter um desinteresse, tanto pelo trabalho, mas ainda mais grave, isso vai transpor a barreira ali do trabalho. Pode ser uma pessoa que no final de semana, com a família, com os amigos, ele começa também a ficar desinteressado, porque depende muito de como a pessoa recebe, de como ela lida com aquilo, né? Nós sabemos que o ser humano tem várias formas de lidar com as questões, mas as pessoas podem adoecer até no sentido mais grave de chegar a uma depressão. E ao longo desse caminho, ela se afasta. Tem pessoas que manifestam através do pânico, tem pessoas que vão ter insônia, que não conseguem sair ali da violência, às vezes buscar um outro trabalho, às vezes porque ela pode estar numa posição muito bacana. Eu acho que a pessoa que já tem algum status, assim, que cresceu, talvez ela se sujeite até mais do que um cargo muito simples, que amanhã você sai e arruma outro, né? Então, assim, às vezes uma função que tem bastante disponível no mercado, a pessoa perceba que não tá legal e consiga sair. E às vezes por falta de recurso também, independente do cargo, ela não consegue sair, tá? Mas falando em impactos, né, continuando, insônia, ela pode ter aumento ou diminuição do peso de forma significativa, ela pode ter dificuldade de concentração, ela pode ter dificuldade de memorização. Então, assim, o impacto social, global para essa pessoa, ele é muito significativo. Tem gente que ataca o estômago quando está nervoso, ela pode desenvolver uma doença relacionada ao estômago. Enfim, né, infelizmente aí são muitos impactos negativos que precisam ser olhados e tratados. E me conta um pouco qual o tipo de assédio moral mais frequente no Brasil? No Brasil, o que a gente tem de estudos é que é o vertical, né, que é do gestor, alguém que tem uma posição superior, hierárquica, ou até mesmo alguém que assim, eu tenho 20 anos de casa, você acabou de chegar, de alguma forma ele sente ali uma superioridade, né, nesse sentido de ser vertical. Mas normalmente é comum, posição hierárquica superior à daquela pessoa que está sofrendo um abuso. Então ela usa ali da hierarquia, né, dessa questão, porque eu tenho poder de te mandar embora. Eu tenho o poder de não te promover ou de te promover, né? Alguma chantagem, faz o que eu quero, e às vezes não é uma coisa ética ou bacana ali, faz o que eu quero, ou você é promovido ou você não é promovido. Então essas chantagens, esses jogos de poder acontecem normalmente de cima para baixo, mas a gente não pode deixar de falar, né, que eu já vi isso aqui acontecer, é que o assédio moral ele pode ser horizontal. Então, infelizmente, dentro dos próprios pares ali da equipe, alguém pode inventar boato, que na verdade o que eu já vi acontecer na prática foi boato. Então, às vezes, ali dentro dos pares inventa um boato porque alguém está se destacando e você, né, não quer. Então, de qualquer forma, quando você impede que o outro cresça através dessas atitudes, mesmo no mesmo nível hierárquico, é um assédio horizontal. Vou só falar brevemente, até para a gente falar um pouco assim, né, das teorias. Organizacional. Tem uma empresa, né, no Brasil, não vou falar o nome, que ela é muito famosa porque ela faz uma pressão muito grande. E assim, nós que somos de RH, que trabalhamos, que entrevistamos profissionais dessa empresa, de modo geral, nós temos esse tipo de informação, porque a competitividade lá dentro é tão grande, que ela adoece quem está lá dentro. Então, na verdade, isso é a nível organizacional. E bem mais raro, né, mas pode acontecer a nível ascendente. Uma equipe que se junta ali contra o chefe, que também faz piadinha dele, que pega uma característica dele e maltrata psicologicamente ele ali no local de trabalho, tá? Mas só reforçando, né, o mais comum é do superior hierárquico.
nós, pessoas, podemos ajudar esse ser que está em sofrimento? E por que que a gente tem que fazer a denúncia? Como que a gente pode ajudar, né? De modo geral, e aí também vou falar um pouquinho ali dentro da empresa. Uma coisa muito importante é levar essa queixa a sério. Quando você está dentro da empresa, toda queixa que chega, ela tem que ser levada assim com muita cautela. Às vezes não chega, inclusive, através do RH, chega através de ouvidorias, de outros canais, né? Mas a primeira coisa é levar a queixa a sério. Apurar a queixa, porque eu acho que também, né, chegou uma queixa, então simplesmente a gente pune alguém, então tem que ser apurado. E aí existem estratégias dentro das empresas, fluxos para isso acontecer, para que ninguém fique exposto. A gente traz terceiros e faz algumas perguntas, tenta entender uma situação que possa estar ali naquele setor ou próximo de onde acontece, mas uma coisa muito importante é levar isso a sério. Já é tão difícil para a pessoa falar. E se ela falha, aquela fala dela cai em descrédito, aquilo para ela que já está emocionalmente fragilizada, é horrível. Né? Então, uma forma segunda, assim, é acolher emocionalmente mesmo. Às vezes a pessoa precisa ali ser acolhida, né? Mesmo que de forma breve. O trabalho, em geral, da área de RH não é fazer um atendimento psicológico, assim, mas acolher e nessa acolhida direcionar para ajuda especializada. Seja, de repente, entender a necessidade mesmo de uma psicoterapia, até mesmo para essa pessoa se fortalecer. Muitas vezes ela chegou naquele ponto porque ela estava frágil, deixou que aquela pessoa abusasse, né, emocionalmente dela durante um tempo, até ela criar recurso. Às vezes tem ajudas em grupo, então isso é muito importante. E direcionar também para um apoio jurídico, né? Então isso está acontecendo, é fato, e caminhe ela para pessoas, cada uma dentro da sua especialidade, que possa de fato dar esse suporte. Agora eu falo assim, né, por que, né, a gente denunciar ou apoiar a denúncia? Eu acho que até se você tem uma situação muito explícita e crítica, cabe você denunciar sim, mas eu acho que é mais apoiar para que a pessoa faça a denúncia. Motivos. Você combate o comportamento do agressor, porque se você identifica ali de forma séria e você vai tratar, aquela pessoa ela não vai fazer isso com outras pessoas, né? A tentativa é, vamos bloquear isso aqui foi identificado, é ruim e a gente faz um bloqueio. Então você minimiza ali situações de humilhação dentro daquela empresa, você melhora o clima e você faz com que a pessoa se sinta amparada, nesse sentido do cuidar do outro, né? E fazer com que esse espaço, de fato, ali do trabalho, ele seja colaborativo e seja saudável. Ah, Melina, mas eu não estou no ambiente de trabalho livre. Você ainda acha que a gente deve apoiar a denúncia? A gente deve apoiar no sentido de acolher essa pessoa, né? Acho que passa pelos mesmos passos, mas para através disso e de forma assim, muito cuidadosa, bloquear a ação para que não continue acontecendo. Então essa é a minha visão assim, desse cenário tão delicado, né, que acontece aí no meio organizacional. Muito obrigada, Meline. Foi muito construtiva a nossa conversa hoje, principalmente para entender como agir diante de uma situação de abuso moral e violência psicológica no trabalho. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. Nossos podcasts estarão disponíveis no Spotify e no YouTube nas sextas-feiras, às 18 horas.